Entendendo um pouco mais o que significa a cidadania, uma dupla cidadania, eu percebi que no futuro eu poderia ter outras oportunidades que eu não tive enquanto criança, jovem, né, talvez de estudar fora. Então, ter uma empresa como a Cidadania For You para mim foi um grande diferencial, porque tentando sozinho eu demorei alguns anos e não consegui ainda reunir todas as informações que eu precisava. E nem sabia exatamente o que fazer, de correções, né, toda a parte burocrática. Eu me senti muito tranquilo. Durante todo o processo eu fui assessorado e não tendo o que reclamar. Eu tenho 37 anos e eu sou gerente de projetos de TI. O Felipe é um cara muito calmo, uma pessoa muito tranquila, uma pessoa que sempre gostou de trabalhar, de estudar, principalmente assuntos relacionados à tecnologia. A grande curiosidade é porque até um tempo atrás as pessoas me perguntavam da onde vem o sobrenome Sopranzi e eu não sabia o que responder. A gente sabia que era uma descendência italiana, mas a gente não sabia nada, não tinha nenhum histórico na família sobre a história, né, realmente de onde veio esse nome, né? E isso sempre me motivou. Foi esse o principal ponto ali que me fez buscar a história da minha família, a história dos meus antepassados ali, para saber de onde vieram e como que eu vim parar aqui. Eu descobri uma foto, na verdade, nos arquivos ali da família, do meu bisavô, que ninguém sabia explicar, na verdade, quem era aquela pessoa. Depois eu vim a descobrir, né, que era o meu bisavô. E acho que a grande curiosidade é que eu consegui encontrar no arquivo público do Rio de Janeiro uma cópia da certidão de desembarque aqui no Brasil do meu bisavô. Isso foi em 1894. Então, esse ano está completando 130 anos dessa história. E isso foi ali para mim uma coisa muito legal, assim, de saber que tantos anos atrás, uma pessoa ainda jovem, meu bisavô tinha 24 anos na época, saiu da Itália em busca de uma vida melhor num outro continente. Uma história muito rica, né, para mim e motivo de muito orgulho também. E foi a partir daí que eu decidi. Eu precisava ir atrás disso, eu precisava reconstruir toda essa história e entender como eu cheguei até aqui. A principal motivação, na verdade, foi resgatar a história da minha família. Eu sou uma pessoa movida, sou uma pessoa muito curiosa, então eu queria reconstruir toda essa história e entender. Para mim esse foi o principal momento, assim, que eu decidi que eu ia atrás. E depois, entendendo um pouco mais o que significa a cidadania, uma dupla cidadania, eu percebi que no futuro eu poderia ter outras oportunidades que eu não tive enquanto criança, jovem, né, talvez de estudar fora, talvez até mesmo, enfim, os meus pais, a gente poder morar fora, mas eu percebi que isso poderia ser passado para minha próxima geração. Então foram esses dois pontos: reconstruir a história da família e também ter mais oportunidades no futuro. É uma experiência que eu gostaria de ter, de morar fora do Brasil, de viver uma outra cultura e ter um filho que ele possa estudar fora, ele possa ter uma qualidade de vida melhor. Minha irmã foi a pessoa que me ajudou bastante nesse processo. Então ela me ajudou também a ir atrás de cartórios. A gente chegou a ir para outras cidades aqui também para ver mesmo na prática, entender o cartório. Até então a gente tinha quase nenhuma informação assim de como fazer, né, esse processo. A gente nem sabia que documentos e tal. Então foi uma coisa muito artesanal, assim. E ela comprou essa história comigo. Ela também comprou a curiosidade e falou: quero conhecer, eu quero ir atrás com você. Quando eu percebi que o trâmite, né, burocrático era grande, eu parti para a internet e comecei a pesquisar em sites especializados, coloco o sobrenome e tal, alguns sites até italianos. Eu comecei a ver de onde o meu sobrenome tinha maior incidência na Itália, a região, tudo. E aí eu fui pesquisando pela internet que eu acabei coletando, né, esses pedaços, essas informações da história. É na região de Ancona, na Itália, é onde tem a maior incidência do meu sobrenome. E foi a partir dali que eu travei, na verdade.
verdade, né? Eu descobri essa informação e depois dali aconteceu um hiato, assim. Eu não sabia mais o que fazer, porque eu não sabia exatamente a cidade onde ele tinha nascido. E eu sabia que eu precisava da certidão de nascimento dele, né, italiana, para poder comprovar todo o vínculo. Então foi um momento de frustração, até fiquei um ano, um pouco mais assim, com esse processo assim, pausado, né, congelado. Eu sabia que eu precisava de um monte de documentos que eu não tinha ideia de quais eram, que esses documentos eles precisariam estar numa série de padrões e normas ali que eu também não sabia o que era, e que no final das contas, assim, não tinha condições de eu fazer isso sozinho. Foi o momento que eu travei e falei, opa, acho que eu preciso de ajuda. Contratei uma pessoa na época para me ajudar com o processo, essa pessoa na verdade sumiu, não foi à frente assim, e outras empresas também em que o contato era um pouco distante. Eu cheguei a mandar um e-mail para uma empresa que nunca me retornou, até hoje estou esperando. Bom, nessas minhas buscas, né, pela internet, de entender a história do meu sobrenome, entender como esse processo funcionava, pesquisando nas redes sociais também, vídeo de pessoas que viveram esse processo, eu encontrei um anúncio da Cidadania for You. Então foi onde eu falei, deixa eu entrar em contato com esses caras aqui. Eu sou da área de tecnologia e eu vi ali a abordagem e falei, olha, esses caras aqui estão pensando diferente, porque tem um bot aqui, tem uma experiência diferente, e o contato foi muito rápido. Eu falei, opa, legal, é isso que eu espero mesmo de uma empresa que vai me assessorar durante um processo que ele é longo e ele é cheio de burocracias, né? Então foi esse o principal valor que eu vi. Na época que eu acessei, tinha o bot, que era um robozinho, e ele fazia ali as perguntas, e eu achei aquela experiência muito boa, assim, foi muito tranquila para mim. Eu contei os meus objetivos ali, passei as minhas informações e em pouco tempo depois já tinha ali uma pessoa entrando em contato comigo para explicar como funcionava o serviço. Então eu achei super prático, né? Foi super rápido também esse processo. Então nas trocas que eu tive com as pessoas que eu tive contato, todas muito solícitas, todas me passaram tranquilidade, passaram confiança de que sabiam o que estavam falando, sabiam o que estavam fazendo. Então, para mim, eu me senti muito tranquilo. Durante todo o processo, eu fui assessorado e não tendo o que reclamar. O processo em si, ele é longo. E a gente, como cliente, é ansioso. Então, acho que são as duas verdades, né, que tem aqui. O processo, ele é longo e é burocrático, e as pessoas que contratam um serviço que tem um valor agregado importante, tem uma expectativa, uma ansiedade muito grande. Na verdade, eu sou cliente antes do aplicativo, que a gente tinha acesso pelo site. E no site mesmo eu já via, assim, uma precisão e uma velocidade nas informações, nas atualizações muito boa. Só que quando foi para a experiência do aplicativo, isso melhorou ainda mais, porque no site tinha o login, as interfaces, né, não eram... E a gente está sempre no celular, né? Então a experiência do celular, a experiência do aplicativo foi muito positiva, e também o atendimento, que tem um robô também dentro do aplicativo, que é usando a inteligência artificial, que consegue resumir todo o seu processo e te dar a informação mais atualizada e precisa ali possível. Então, eu gostei muito da experiência do aplicativo, achei que foi um salto de qualidade muito grande. No começo eu achei que não seria possível. Eu não imaginei que seria possível, eu pensei que tinha que ter alguma filial, alguma representação aqui para correr atrás dos documentos, né, certidões e tudo mais. E depois eu fui percebendo que não, tudo era resolvido ali pelo time da Cidadania for You, de maneira remota, então em nenhum momento eu precisei sair da minha casa ou fazer qualquer coisa que dedicasse mais tempo, que era o objetivo que eu estava procurando quando eu encontrei a Cidadania for You. Então, ter uma empresa como a Cidadania for You para mim foi um grande diferencial, porque tentando sozinho eu demorei alguns anos e não consegui ainda reunir todas as informações que eu precisava. E nem sabia exatamente o que fazer, de correções, né, toda a parte burocrática. Ou seja, tem o tempo de estudo, tem o tempo de deslocamento para ir atrás dos cartórios, emitir as certidões, pesquisar, muitas vezes a gente nem sabe onde está a certidão, e tudo isso foi feito pela Cidadania for You.
Só que eu sabia que o que ia definir realmente, né, o direito à cidadania era a sentença. Então aquele seria o marco mais importante. E foi muito legal, eu estava aqui em casa, estava trabalhando na hora, e eu acessei o aplicativo, e aí eu vi que a sentença tinha sido positiva, e o pessoal da Cidadania for You também me mandou um e-mail comemorando, né? Achei super legal essa interação, fiquei super feliz, liguei para meus parentes, liguei para as pessoas e informei, falei, ó, deu certo. Vencemos aqui. A gente está na expectativa agora do trânsito em julgado, né, para concluir as últimas etapas do processo. A gente sabe que tem mais algumas etapas até ter o passaporte em mãos mesmo, mas uma coisa que eu já decidi é que eu vou viajar para a Itália e vou conhecer a cidade onde o meu bisavô nasceu, que é uma cidade de 2.000 habitantes, super pequenininha, fica no interior da Itália, mas eu quero conhecer essa cidade e eu quero ver de onde saiu essa pessoa, né, que eu não tive o prazer de conhecer, mas eu quero estar ali na cidade onde ele nasceu. Quando eu penso principalmente na trajetória que ele fez em busca de uma vida melhor. E não ter conhecido ele e ter conhecido, por exemplo, o meu avô, que foi uma pessoa que sempre trabalhou desde pequeno, que não teve a figura dos pais ali presente. O meu pai também, que é uma pessoa que trabalhou a vida inteira e ainda trabalha, mesmo depois de aposentado. Então, para mim isso é um motivo de muito orgulho, né? De saber dessa trajetória da minha família, que eu faço parte, então é emocionante mesmo. É uma questão de honra. Uma dica para quem tá perdido. É possível fazer o processo sozinho? É possível. Não é? Tem muita gente que faz o processo sozinho. Mas acho que hoje em dia a gente vive tanta coisa, tem tanta cobrança por trabalho, por estudo, para ter uma vida mais saudável, né? Fazer academia. Então, assim, existe uma empresa que cuida disso, faz um processo super bem, você é super bem assessorado, super bem atendido, entrega tecnologia que tá super no nosso dia a dia. Então, sendo possível, contrata a Cidadania for You, porque eles vão te ajudar, vão te atender super bem e você vai ter o seu processo resolvido, sem grandes preocupações.